E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Zona de Distorção gravado aqui no HQ. Hoje a gente vai trazer uma discussão aqui sobre quadrinhos, né? Para voltar um pouquinho aqui para o tema de quadrinhos. Eu acabei de colocar um vídeo no ar, o Assistindo o HQ do Esquadrão Suicida, parte 2, se você ainda não viu, dá uma olhada lá. E no final eu comentei uns lançamentos que vão sair da Panini de material clássico, que eu já fiz o Assistindo o HQ. O Liga da Justiça Europa e o Wolverine Destrutor, duas HQs que eu acho sensacionais, que finalmente vão sair de novo aqui no Brasil. E lá eu acabei comentando que teve um canal que falou que o Wolverine Destrutor era meia boca, ou mais ou menos, alguma coisa assim. Coloquei uns comentários lá, depois se vocês quiserem vocês dão uma olhada. Mas eu quis trazer a discussão aqui para os meus amigos também, para ver o que eles pensam e pra gente trocar uma ideia. Primeiro, HQ clássica é chato? É datado, é chato de ler? Outra coisa, qual é o papel da gente aqui? Por que a gente está fazendo esse negócio, né? Por que a gente escolheu ligar uma câmera e ficar falando aí com vocês? Então vamos trocar uma ideia sobre isso, para ver qual é a nossa responsabilidade, o que a gente tem que fazer para ajudar o mercado, como que a gente pode ajudar o mercado. Mas antes, claro, vou dar boas-vindas para os meus amigos André e Moisés. E aí, moçada? Realmente é legal esse tema, é legal a gente debater esse assunto, porque a gente tem aqui, na minha opinião, assim, mais um conflito de gerações, ou até mesmo a falta de sensibilidade de algumas pessoas de olhar para obras antigas, né, e colocar sua visão no contexto da época e contextualizar o período que tal obra foi feito, sabe, as coisas que eram feitas naquele tempo, porque é muito difícil comparar obras do passado com as coisas que são feitas hoje, com as narrativas de hoje, com a tecnologia de hoje. Então existe uma diferença muito grande. E na minha opinião, a gente tem que levantar as mãos para o céu de empresas como a Panini, estar resgatando e trazendo para o nosso dia a dia aqui clássicos que nós tivemos a oportunidade de comprar no passado, acabamos perdendo por questão de infância e tal, e hoje está tudo à nossa disposição. Então, na minha opinião, é super positivo quando acontecem esses relançamentos aqui. Mas eu acho que vale a pena a gente mergulhar um pouco mais nisso e entrar em maiores detalhes aqui, falando dessas obras maravilhosas que o Rafa acabou de citar aí. Então, como meus amigos aí André e Rafael, eu também sou da velharia, sou vintage. Cara, eu adoro clássicos dos anos 70, 80 e 90, e como a Panini ou o Pipoca e Nanquim estão trazendo aí esses clássicos, não só da Marvel e da DC, isso me deixa muito feliz. E realmente eu fico um pouco chateado se alguém não gosta, não entende a pegada das antigueiras aí dos quadrinhos. Então vamos para esse assunto aí que tá fenomenal, vai ser um baita bate-papo. Sejam bem-vindos à nossa Zona de Distorção. Só para dar um pouquinho mais de informação para vocês, nessa última semana aí, a Panini anunciou um monte de clássicos que eles vão republicar. Eu já sabia de alguns deles, mas outros eu não sabia, fiquei sabendo nesse canal, que é um canal muito grande aqui no YouTube, mas eu não vou citar nomes e nem vou falar nada contra o cara. Todo mundo tem direito à opinião, essa é a opinião dele. O que eu vou levantar são outras questões, porque nesse vídeo ele falou, né, que iam relançar, tem lá o Wolverine Destrutor, tem a Liga da Justiça Europa, tem a Guerra Kree-Skrull, tem as primeiras histórias do Duende Macabro, tem um monte de coisa legal que tá vindo aí de novo. E eu fiquei feliz, porque a gente ficou quase um ano inteiro sem nada, e agora eles estão anunciando bastante coisa clássica. Tô ficando feliz de novo, porque 2020 foi o ano que eu menos comprei quadrinhos na minha vida, porque não só pela pandemia, mas também porque a Panini parou de publicar por algum motivo, por algum tempo. Eu tava, acho que, reestudando o mercado, sei lá. E nesse vídeo, esse cara, ele ficava... Algumas obras clássicas ele dava a opinião dele, lógico, é o canal dele. E ele falou, Guerra Kree-Skrull é uma história muito chata. Ele falou, Wolverine Destrutor é uma história mais ou menos, eu achei bem mais ou menos, ele falou. Então, e esse cara ele já tinha dado em outros vídeos opiniões assim, do tipo... X-Men de Claremont e Byrne é chato de ler, porque tem muito texto. X-Men do Grant Morrison é melhor que X-Men de Claremont e Byrne. Coisas assim que todo mundo tem que respeitar a opinião, mas quando você dá a sua opinião, a gente pode dar a nossa aqui, vamos rebater, vamos questionar. E realmente a gente não podia discordar mais dessas afirmações.
Então vamos aqui falar, já que o meu canal é de coisa mais antiga, vou falar dessas sagas, como elas são sensacionais, e conversar um pouquinho por que a gente tá aqui, né? Por que eu resolvi fazer vídeo, né? Já passei dos 40 anos e tô aqui fazendo vídeo. É um motivo bem simples, eu curto muito isso. Uma das coisas que eu mais curto fazer é ler HQ. E eu vi que eu tinha bastante conhecimento e quis compartilhar com a galera. Quis começar a mostrar coisas que eu acho que vocês se interessariam em saber. Qual que é o objetivo por trás disso? É fazer com que mais gente leia, mais gente se interesse e tal. E acho que os meus amigos também começaram a fazer vídeo e até participar de vídeo porque curtem, porque querem que as pessoas conheçam mais coisas, querem passar suas impressões. Então, sempre o objetivo é ajudar. E nesse caso específico, a gente está fazendo um puto esforço para que saiam outras coisas aqui, para que saiam materiais antigos que nunca tinham saído. A Panini teve aquela coisa de fazer enquete, e a gente ficou desesperado, o que ia acontecer. E agora que começa a anunciar, vem um canal gigante, que o cara é um baita formador de opinião, e fica falando que é chato, que não é legal. Mesmo sendo a opinião dele, respeitando, eu acho que todo grande canal tem uma grande responsabilidade, entendeu? O meu ainda é pequeno, mas o dele já é um canal grande. Eu acho que ele teria essa responsabilidade de incentivar essas publicações mais antigas, para que a galera nova conheça. Eu queria saber o que vocês acham, moçada, disso aí. Sabe, eu tô contigo e não abro, Rafa. Realmente, eu quero muito que a Panini, como até o Pipoca e Nanquim, estejam trazendo os grandes clássicos aí dos quadrinhos. O Pipoca e Nanquim tá trazendo as Tartarugas Ninja, ainda não peguei, quero pegar. Histórias do Máscara também, Moonshadow, que são coisas sensacionais. E a Panini, que tinha dado uma parada, tinha dado uma pausada, eu tinha até ficado muito triste com ela, somente pelo cancelamento da coleção histórica Marvel, ela deu um up agora danado. Pô, tá trazendo o Conan, Quarteto Fantástico, eu sei que não são tão baratos, mas pô, cara, coisa clássica. Trouxe Carnificina Total agora, que era uma coisa que fazia anos que não era relançada, era pra ter saído na coleção da Salvat, do Homem-Aranha, só que a coleção foi cancelada. E agora vai trazer Wolverine Destrutor, cara, pô, demais, né? Sobre a Guerra Cris-Cru, eu acho uma obra-prima, cara. A arte do Neil Adams, ali o Capitão Marvel, ele tem, eu gosto muito do personagem, né? Ele tem um heroísmo muito grande. Ele é um cara que realmente mostrava que ele era o cara que lutava contra Thanos. Ele era o grande arquirrival do Thanos naquela época. E esse compilado, que inclusive saiu pela Salvat, eu acho fenomenal, cara. A Inteligência Suprema, o Capitão Marvel em si, os Vingadores, cara, história perfeita, meu, e a arte muito bonita, né? Eu achei que a pessoa foi mal intencionada nas colocações. Mas eu não comento, é a opinião da pessoa, né? Se gosta ou não gosta. Só o ruim, assim, as críticas negativas às vezes chegam numa Panini da vida, né? Porque com certeza eles devem estar de olho aí nos canais grandes aí, né? Como o Rafa falou, o canal dele não é tão grande, mas eu acho um canal não grande, mas eu acho um canal super perfeito em relação a quadrinhos. É o canal que eu mais gosto de quadrinhos, né? Não é porque eu tô puxando o saco aqui, porque eu sou do ZDD, mas eu conheço o Rafa devido ao canal. E pra mim, assim, quando tiver mais coisa clássica, melhor, tá ligado? Até pra mostrar, como o Rafa falou, pra mostrar essa molecada nova aí, que as histórias dos anos 70, dos anos 80, tem muita coisa bacana, cara. Tem muita coisa bacana. Pô, pensa bem. Frank Miller dessa época, o John Romita Pai, o Sal e o Sal Buscema e o John Buscema, cara, que pra mim são mitos. Mike Zeck na arte, meu, Todd McFarlane, a gente não pode esquecer esses caras aí que deixaram os quadrinhos grandiosos, né? Então vamos ter calma nas críticas, quanto mais material clássico, melhor, principalmente pra velharia aqui, como eu, o André e o Rafa. No momento que você coloca sua cara na internet para ter um canal e dar a sua opinião publicamente, você está sujeito a receber também, não só elogios, mas também críticas. E muitas vezes a crítica ela é construtiva e às vezes não. O nosso ponto principal aqui dessa crítica específica
ela é muito construtiva, porque no momento que algum influenciador, principalmente nesse segmento que é bastante fechado como quadrinhos, e dá uma opinião negativa de algumas obras clássicas, como eu disse, pode ser por uma falta de percepção, uma falta de entendimento da obra, e isso pode acarretar um problema futuro para esse próprio mercado que é tão fechado, galera, e tão difícil. Todo mundo sabe a dificuldade que é produzir quadrinhos, imprimir quadrinhos aqui no Brasil, tudo é muito caro. Então assim, graças a Panini nesse momento, nós temos clássicos como esse aqui, olha só, carnificina total. Se não fosse a Panini, mano, quando é que nós ia ter isso aqui na mão, encadernadinho aqui, edição completa? Velho, a gente tem que dar graças a Deus que a Panini está trazendo isso aqui para todo mundo, entendeu? Olha essa outra obra aqui, meu, Batman Ano 1. Isso aqui é raridade, isso aqui é nata dos quadrinhos, Frank Miller na veia. Se não fosse a Panini, a gente também não ia ter acesso fácil a esse tipo de material aqui. Vamos falar um pouquinho dessa HQ aí, assim, o que está mais fresco na minha memória desses relançamentos. Talvez seja a história do Wolverine e Destrutor. É uma história que eu acho sensacional. Tudo que está envolvendo lá, anos 80, Guerra Fria, Chernobyl, velho, é um universo muito legal de ser explorado quando a gente fala de cultura pop. Todos os filmes, séries, quadrinhos dessa época, meu, são obras de arte pra mim. É um período histórico muito legal, que tem muitas coisas muito nostálgicas aqui envolvidas. Esse quadrinhos do Wolverine, velho, na boa, é uma obra de arte, é uma pintura que eu nunca tinha visto na minha vida. Nos anos 80, aquele tipo de pintura, eu não sei se foi o primeiro, mas eu acho que foi o primeiro que eu vi, naquele estilo super realista, meio aquarelado, com as cores super bem definidas. Velho, na minha infância isso foi uma revolução. E até os dias de hoje, quando a gente olha o visual do Wolverine, com aquele cabelo, parecia, sei lá, o chifre do capeta, meu, muito foda, entendeu? E aí eu tenho várias outras histórias na mesma pegada. E se o cara não entendeu essa história, na boa, eu acho que ele não leu essa HQ. A minha opinião é que o cara, para fazer uma crítica e falar que essa história é meia boca, eu acho que ele não leu essa HQ. Porque a trama, a narrativa dessa história é sensacional, cara. A relação dos dois, meu, ela é do caramba. E assim, e a arte desenhada ali, as partes que o Wolverine quase explode lá, vira esqueleto. Velho, é muito boa essa história. Eu acho que assim, ó, ou ele não leu a história, ou o cara não tá nem aí pra história dos quadrinhos como um todo. Pois é, eu não vou duvidar. Eu acho que o cara leu, ele falou que ele tem a revista lá na casa dele. Ele até elogiou a arte, mas ele falou que o roteiro é fraquinho. Roteiro, moçada, é do Walt Simonson e da mulher dele, Louise Simonson. O Walt Simonson é só o cara que fez a melhor fase de todos os tempos do Thor, um dos grandes gênios dos quadrinhos, não só no roteiro, mas na arte, na narrativa, na forma estilizada e genial dele desenhar. O cara foda, né? Então, tipo assim, sinceramente, nós estamos falando aqui do fundo do nosso coração. Nós achamos essa história sensacional. Como o André falou, é relacionado ao desastre de Chernobyl, porque na época que ela foi escrita tinha acontecido há pouco tempo o desastre. Inclusive o começo da história, quando eu era moleque, eu achava meio chatinho, porque eles explicam como que aconteceu o desastre. Eu queria logo que aparecesse o Wolverine e tal, mas quando eu fui ler agora mais recentemente, é sensacional. Eles mostram, quem assistiu a série Chernobyl da HBO vai ver como eles mostram exatamente o que aconteceu, o que a gente viu lá na série. Então assim, isso que vocês estão falando, né? Tipo, existe um contexto, ou seja, aquela obra foi escrita naquele período onde as obras eram escritas daquela forma e onde estavam acontecendo certas coisas. Então sempre que a gente lê uma obra um pouco mais antiga, galera, a gente tem que levar isso em conta. Se a gente pegar um Jack Kirby, a gente vai ter que pensar nisso, porque senão a gente vai achar muito esquisito. Tem muita gente que está ali no quarto mundo e está reclamando, e realmente, se você pegar as histórias do Jimmy Olsen e o Superman, são meio chatinhas de ler mesmo. Mas se você pega a grande pintura da coisa, ou seja, é a criação, a chegada do Darkseid, de todo o universo de Apocalipse. Então, é muito legal que estejam publicando isso na íntegra, mesmo tendo umas partes que são mais difíceis de ler. E aqui o que a gente não quer é falar que o cara não tem direito a ter opinião. É lógico que tem, sabe? Ele pode falar o que ele quiser. Mas pensa comigo, imagina se eu vou fazer um canal de cinema agora. Aí eu vou lá, coloco um monte de filme aqui atrás e começo a falar sobre cinema. E todo vídeo que eu faço, eu falo: E o Vento Levou, achei chato, viu? Filme grande, porra, muito chato. Casablanca, chato, hein? Preto e branco,
história meio arrastada, aquela historinha de amor lá. É complicado, cara. Quando você é um cara que vai falar sobre um assunto, que vai se tornar um cara meio especialista no assunto, ou pelo menos se pretende a ser, você precisa entender dos clássicos, sejam eles em que área você está falando, entendeu? Então quando um cara começa repetidas vezes falar que clássicos são chatos, porque ele está acostumado com uma narrativa mais atual, e lógico, a coisa evolui, né? Por isso que os filmes hoje em dia são mais dinâmicos, porque as pessoas vão mudando. Mas se você entende o contexto, é muito mais fácil você se relacionar com essas obras mais antigas e achar elas sensacionais também. Agora eu vou até pra dar risada, né, galera? Porque, por exemplo, você sabe aí, grandes seguidores do ZDD, que eu não gosto do Woody Allen, não curto o estilo de cinema dele, mas eu sei que é algo importante para a história do cinema. Tanto de narrativa, como também de montagem, como de atuação para os atores e atrizes que ele teve nos seus filmes. Então nós temos que respeitar o gosto de todo mundo, sabe? Como ninguém tá reclamando do que o cara falou, do Wolverine, do Destrutor e da Guerra Kree-Skrull, mas eu acho que ele podia respeitar o clássico, entendeu? Acho que ele podia dar uma chance pro clássico, porque tem muita gente, como eu, o Rafa e o André, como eu falei, da velharia, das antigas, que, realmente acha uma obra-prima. Então tem que tomar cuidado com o que você fala aí. Isso aí pode trazer alguma coisa ruim. E como eu falei, pode trazer até um cancelamento, dependendo do caso. Eu duvido muito que a Panini ela vá ouvir tal comentário para cancelar esses lançamentos. Mas, sei lá, tudo é possível, né, gente? Então, mas eu tô animado. Se sair o Wolverine e o Destrutor, eu vou ter na minha coleção. Mesmo alguém não gostando, ou alguém gostando. Eu gosto, o que importa é isso, sabe? Quero mostrar para as outras pessoas que realmente é uma história legal, que eu acho que eles vão gostar. Como também tem outras histórias que eu não curto tanto, mas eu acho que é coisa irrelevante. O exemplo que falaram agora do Quarto Mundo, eu não estou colecionando, mas eu sei que é algo muito importante para a história dos quadrinhos. O surgimento do Darkseid, a arte do Jack Kirby, eu acho que é muito importante. Eu não tenho na minha coleção, mas eu sei que é importante. Então eu não vou falar mal, tá ligado? Eu não vou querer desprezar aquilo ali, porque tem muito fã. Então, eu vou passar a bola agora pro meu amigo André, porque eu, particularmente, eu sou um cara nostálgico, então eu gosto de velharia. Eu queria saber o que você acha disso daí, senhor André. A minha crítica aqui não é pra canal, whatever, não é pra... cada um tem o direito de falar o que quiser, como eu mencionei aqui. E eu quero pedir pra galera não se levar numa única opinião, entendeu? Se o quadrinhos é popular pra caramba no Brasil desde a década de 80, alguma coisa boa tem ali. E eu acho que pra quem nunca leu, galera, experimenta, vale muito a pena, cara. É uma história clássica do Wolverine que aqui no Brasil se tornou um clássico. Todo mundo gosta. Agora, porque um tá falando que é ruim, velho, na boa, não vai na opinião. Acompanha o cara, segue o canal do cara, mas assim, na boa, não segue como o dono da verdade falando de quadrinhos, é porque não tem dono da verdade. Cada um tem o direito de gostar ou não gostar. O ponto que a gente está falando aqui é que muitas vezes a forma como é colocado isso por uma pessoa que tem influência dentro desse mercado pode ser tóxico para o próprio mercado, entendeu? Esse que é o ponto. E assim como o pessoal aqui, eu também gosto de quadrinhos antigos, sou muito ligado à nostalgia, mas eu também tô ligado em coisas mais novas. Eu tava lendo agora isso aqui, não conhecia. Muito foda, Imperatriz, história do caramba também, quadrinhos mais recente, Mark Millar, que é muito legal. Então assim, eu acho que tem coisas boas, antigas, e também tem coisas não tão boas, assim como as novas. Eu acho que a gente tem que experimentar, entendeu? Eu não sou um cara que fico preso aqui, puta, eu só vou agora ler quadrinhos dos anos 80, dos anos 90. Cara, o que eu tiver a oportunidade de ler, que eu tô lendo críticas que são legais, por que eu não vou parar pra dar uma olhada também? A gente pode se impressionar, a gente pode se surpreender com muita coisa nova também. Então eu acho que assim, o que eu acho que é errado nesse ponto aqui é a gente
privar uma geração de ter acesso ao material por uma opinião mal colocada. Talvez no período que a pessoa leu o quadrinho não estava num bom momento, não aproveitou a história, sabe? Foi ler correndo porque tinha um monte de coisa para fazer e acabou não dando a devida importância. Agora, o cara que é fã do Wolverine, o cara que é fã de X-Men, esse cara tem obrigação de comprar esse quadrinho quando sair, porque é uma história clássica. Aqui no Brasil, com certeza, lá nos Estados Unidos não é top 10, mas aqui é, galera, é uma história sensacional. Agora o André falou um negócio bem legal que é um contraponto muito bom. Ele falou, eu leio coisas recentes, ele falou, e eu não me pego só no passado. Quem conhece aqui meu canal sabe que eu parei de ler Marvel e DC um pouco, bem depois do ano 2000, mas eu só comento aqui no canal até o ano 2000. E aí vocês podem dizer, pô, você tá reclamando do cara, mas você fala mal de coisa recente. Então, em primeiro lugar, eu nunca falei mal de material recente, até porque eu não leio mais. Eu parei de ler numa época e daí eu parei de acompanhar. Por quê? Porque eu vi que era uma história que não ia acabar nunca e chegou um momento que pra mim não estava mais fazendo sentido ler. Por isso eu parei e nunca me arrependi. O que eu ouço dizer que está acontecendo não são coisas que me agradariam muito, mas assim, eu tô falando de um gosto pessoal meu. Eu não quero de jeito nenhum que o mercado de quadrinho de super-herói acabe, né? Que fique vivendo só de passado. Eu quero muito que façam histórias legais, que a galera leia, só que tem uma continuidade que fica ruim pra você acompanhar só uma história ou outra. Às vezes sim, eles fazem mais arcos fechados hoje em dia, mas realmente eu fiquei com os clássicos mesmo. Mas eu nunca apareci num vídeo pra falar que material recente é ruim, pra falar pra vocês não comprem mais material recente. Nunca falei, porque o meu objetivo aqui não é falar mal do recente, é falar bem do antigo. Então, o que aconteceu no vídeo do rapaz ali é que ele estava falando sobre os lançamentos e foi dando a opinião dele, normal. Agora, a questão da opinião também eu acho uma coisa complicada. É a mesma coisa eu dar a minha opinião conversando com você num bar ou aqui? Eu acho que não, porque aqui envolve uma responsabilidade de um cara que está se dirigindo a uma galera para passar uma mensagem. E hoje a gente está com muito problema para publicar material, como o André falou. Putz, que luta que foi pra gente fazer aquela votação e brigar com a Panini porque cancelaram tudo. E agora que a coisa começa a sair, um dos grandes influenciadores, aí, um cara que tá sempre aí conversando com esses caras das editoras, dá essa nota que é meia boca e tal. Eu gostaria de ver uma coisa, como que ele poderia ter feito? Falar de todas as qualidades da obra, falar da importância da obra, falar como ela foi sensacional, como ela é querida. E até ele fez um pouco isso, mas aí depois ele falou, eu achei muito meia boca. E aí estragou, né? Falar, ó, eu achei um pouco datado, não é a minha obra preferida, mas, cara, tá saindo de novo, todo mundo queria ver, que sensacional. Era uma outra pegada, um outro approach. Então eu acho que isso, uma nossa responsabilidade, como um nego que tá aqui, ó, se referindo, olhando pra tua cara e falando, cara, eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho que é uma responsabilidade. A minha ainda é pequena por causa do tamanho do canal, mas a dele é muito maior. Então assim, cara, que tal você abraçar essa coisa do material clássico que tá saindo? Que tal você entrar nisso e ajudar e incentivar esse tipo de coisa, entendeu? E o Moisés tinha citado a Guerra Chris Crow, que ele falou que acha a história muito chata. E embora o Moisés tenha falado que acha sensacional, eu entendo porque alguém pode achar chato. O Wolverine Destrutor eu não entendo, eu acho sensacional e ponto. A Guerra Chris Crow é uma saga do fim dos anos 60, uma pegada mais muito verborrágica do Roy Thomas, que ele escrevia muito recordatório. E, cara, eu entendo que você possa ler e ter uma estranheza, mas como é um clássico absoluto, é aquela velha história de novo, sabe? Eu vou lá no canal falar de cinema e vou falar mal do Poderoso Chefão. E é muito diferente você falar mal do filme do Adam Sandler agora, que seria o Deadpool, e você falar mal do Poderoso Chefão, que seria uma Guerra Chris Crow, entendeu? É diferente, cara, são pesos diferentes. Você tem que ter uma responsabilidade para abordar um clássico. O clássico é clássico, então seja mais reverente ao clássico. É a única coisa que a gente está tentando pedir aqui e falando que é o que a gente vai continuar fazendo aqui. Eu tenho uma história engraçada, cara, que eu acho que é muito ligado ao que a gente está falando aqui. Eu tenho um amigo
que ele é muito fã de quadrinhos e ele tem um filho que desenha pra diabo. O menino, assim, é um artista sensacional. E o cara desenha demais, cara. Só que ele não conhece os quadrinhos antigos. E aí uma vez aqui e tal, ele olhou um quadrinhos aqui na época do Kirby e tal, e olhou, cara, isso aqui que é o Jack Kirby, não sei o que, eu desenho 10 vezes melhor do que ele. Mas a questão não é o fato de desenhar melhor. A questão é, quando era só mato, o cara foi lá e construiu uma fortaleza, tá ligado? Hoje tudo que esse cara faz aqui, ele não ia estar fazendo se não existisse os mitos, os nossos clássicos que sustentam até hoje os quadrinhos. Esse que é o ponto, então a gente precisa respeitar o que é clássico, simples assim. É isso, galera, a gente queria passar um recado pra vocês que a gente vai continuar incentivando pra caramba que material clássico seja publicado cada vez mais, porque a galera tem o direito de ter acesso. E se você olhar, eu achei estranho, eu achei chato, tenta fazer o que eu te falei, tenta pesquisar um pouquinho, entender quando que isso aí foi feito, qual foi a importância dessa obra, talvez te enriqueça mais para você ter uma experiência mais legal na hora de ler. Não fique comparando com coisas mais recentes, é diferente o filme que dá certo hoje do filme que deu certo lá nos anos 70. Então assim, dê uma chance, cara. Quando eu já falei isso várias vezes, né? Quando eu comecei a ler quadrinhos era anos 80. Antes disso já tinha aí uns 30 anos. Eu sou muito ruim de matemática, na verdade eram uns 20 anos. Mas assim, eram uns 20 anos já de continuidade, cara. E eu queria muito saber o que veio antes, porque como que eu vou entender o que tem agora se eu não entendo o que veio antes? Eu sei que a cronologia hoje é um problema e tal, mas eu sempre adorei cronologia, cara. Eu acho é muito legal você ver que esses personagens têm uma vida, como se fosse uma biografia deles, e vários momentos que eles já passaram. Então, cara, vá pesquisar, vá atrás de mais material. E você que é formador de opinião, você que tem canal grande de quadrinhos, é um apelo aqui de amigos, só pra gente melhorar a questão da publicação dos quadrinhos aqui no Brasil. Vamos respeitar esses materiais clássicos, vamos dar o máximo que a gente puder para que mais materiais desses sejam impressos aqui no Brasil. Tem muita coisa ainda que tem que ser publicada e que ainda não foi. Se a gente mostrar que isso aí... Lembra que o Levi falou pra gente lá, né? Se vocês me mostrarem que vocês gostam, eu vou publicar mais. Então, se o grande canal aí ficar falando que não gosta, não é legal, né? Galera, valeu mais uma vez. Foi um desabafo aqui meu. Ainda bem que meus amigos vieram aqui me ajudar. E daqui a 15 dias a gente tá de volta com mais um Zona de Distorção. Não esquecem de ir lá pro Nerdfusão, um baita canal. Se você curtiu aí o Cobra Kai, vários assuntos de cultura geral, você tem que se inscrever no Nerdfusão, que é um baita canal. E o Moses Magnum é que é repórter do portal Tudo Geek, tá sempre com a gente no Zona de Distorção. Zona de Distorção tem live toda sexta-feira, 8 horas da noite. Nessa sexta-feira a gente vai fazer uma live sensacional com o Pink do História Sem Fim. Vamos falar de um monte de coisa dos anos 90, divertido pra caramba. O Pink é um cara muito engraçado. Não percam no canal Nerdfusão, 8 horas da noite. A gente vai trocar uma ideia lá com o Pink. Obrigado mais uma vez, galera. A gente se vê em breve. Até mais.